Só se ama aquilo que se conhece. Já dizia Aurélio de Agostinho de Hipona, um grande filósofo, um dos mais importantes teólogos do início do cristianismo. E por que eu quis iniciar essa aula dizendo aqui essa frase? Só se ama aquilo que se conhece. Só é possível compreender e entender a importância do trabalho sistêmico conhecendo a verdadeira história do seu surgimento e a verdadeira história a respeito do surgimento das constelações familiares. Existem muitos equívocos quando se conta a respeito do surgimento das constelações familiares e também alguns equívocos com relação à história de Bert Hellinger. Bert Hellinger é considerado o pai das constelações sistêmicas familiares. Foi ele quem trouxe até nós este conhecimento, que trouxe até a mim, que trouxe até você. Ele foi essa ponte mesmo de trazer para nós este conhecimento, que começou antes mesmo dele se aprofundar e dele sistematizar este conhecimento. Um dos equívocos que se contam a respeito da constelação familiar, uma história que é muito conhecida, é de que Bert, no seu tempo, do qual ele era padre, ele foi para uma tribo dos Zulus na África e lá nessa tribo ele começou a perceber o comportamento dos membros dessa tribo e assim ele deu o início às constelações familiares. Essa é uma parte da história, mas que ela é incompleta. Existem outros fatos, outras partes da história do surgimento da constelação familiar. Claro que este tempo que Bert Hellinger passou na tribo dos Zulus, inclusive ele conta nos livros dele, na biografia dele, e eu recomendo a você, se você tiver a possibilidade, leia. Ele conta que este tempo que ele passou na tribo dos Zulus foi de muita importância para que ele viesse a futuramente sistematizar o trabalho das constelações sistêmicas familiares. Dentro dessa tribo, ele pôde perceber alguns comportamentos, alguns padrões de relacionamento que levavam à harmonia, ao bem-estar da tribo, ao bem-estar de toda aquela tribo ali no qual ele era missionário, ele era padre. Mas o próprio Bert Hellinger, em um dos seus livros, História de Sucesso, vai dizer para nós: eu me deparei com as constelações familiares. Elas já existiam antes de mim. Bert Hellinger, em alguns trechos, por vários livros, relata para nós a respeito da experiência do encontro dele com a dinâmica das constelações familiares. É muito importante dizer aqui que na época que Bert Hellinger se encontrou com essa dinâmica ainda não tinha esse nome. Essas dinâmicas elas foram surgindo como consequências de vários estudos de alguns terapeutas que são muito importantes de nós citarmos aqui. Terapeutas, psiquiatras, médicos que estudavam a respeito do sistema familiar, que estudavam sobre a terapia familiar, que faziam experimentos não só na Europa, mas como também nos Estados Unidos e em outros países. E é importante nós trazermos a clareza aqui da origem das constelações familiares, porque existe esse equívoco com relação à constelação e até mesmo um preconceito, como se a constelação sistêmica familiar defendesse uma ideologia X ou uma ideologia Y. E não, a constelação ela não trabalha na promoção de defender alguma ideologia. Mas você só vai conseguir compreender isso e entender quando você estuda a fundo a respeito da origem das constelações sistêmicas familiares, a respeito da origem dos saberes que deram ao Bert Hellinger a inspiração para sistematizar as ordens do amor, as 3 leis do relacionamento humano, do qual nós iremos aprofundar aqui mais à frente. A lei do pertencimento, a lei da hierarquia e a lei do equilíbrio entre o dar e o receber. Essas leis foram uma consequência de todo o conteúdo que Bert Hellinger foi absorvendo ao longo de décadas, passando por alguns cursos, por alguns encontros com alguns terapeutas, dos quais eu vou citar alguns aqui para você. E um dos primeiros encontros do qual Bert Hellinger se deparou com as constelações familiares
foi com a grande médica e psiquiatra Tia. A Tia, ela era psiquiatra e já vinha desenvolvendo esse trabalho das constelações sistêmicas familiares através de trabalhos terapêuticos voltados à família. Bert Helling conta da sua primeira experiência quando Tia o convidou para entrar no campo para representar o pai da cliente. E ali Bert Helling teve o seu primeiro encontro, teve o seu primeiro contato com as constelações sistêmicas familiares. E ao longo desse processo, ao longo desse aprofundamento que Bert Helling teve, que nós não estamos falando aqui de um curso, de um período, de um processo na vida de Bert Helling que durou 1 mês, 2 meses, mas foi um período longo aí de 3 a 4 anos, sendo que Bert Helling já tinha outras capacitações dentro do seu campo terapêutico, além de ser filósofo, teólogo, Bert Helling tinha outros conhecimentos, mas todo esse processo ao longo da sua transição, desses processos terapêuticos, dessas abordagens para a terapia familiar, para a abordagem familiar e da qual nós conhecemos hoje como constelação sistêmica familiar, foi um processo ao longo de 3 a 4 anos, como ele relata em alguns livros. Ao longo desse processo, Bert Helling encontrou com outras terapeutas também, como Virginia Satir, que é uma das grandes responsáveis pela técnica de escultura familiar, uma grande terapeuta também que tem o seu lugar reconhecido dentro do campo da sistêmica, e a Anne também, que foi uma outra grande terapeuta que é muito reconhecida pelo trabalho da psicogenealogia. Todos estes saberes foram trazendo ao Bert Helling mesmo uma compreensão que as relações também têm as suas leis naturais. Uma compreensão de que todas as relações sofrem influências de acontecimentos que aconteceram nas origens dessas pessoas, nas nossas origens. E é muito importante que quando nós falamos aqui de relações, não são somente relações interpessoais, mas são de relações voltadas para si mesmo, relações voltadas para a saúde, relações com relação ao dinheiro, à profissão, a relação de um ponto de vista sistêmico. Então, quando nós mergulhamos na origem das constelações familiares, é muito importante você ter a compreensão de que é um campo muito amplo. Uma coisa que é de se perceber também ao longo dos anos é o encontro que foi surgindo entre o conhecimento das constelações sistêmicas familiares e outros campos de estudos, como, por exemplo, os campos mórficos de Sheldrake, que se encontrou pessoalmente com Bert Helling e que pôde perceber, eles puderam perceber a grande convergência que havia entre o saber das constelações e o estudo dos campos mórficos, da teoria dos sistemas, que também traz uma compreensão muito profunda acerca das constelações. Então, trazendo mais uma vez aqui para você a consciência da origem das constelações, a gente pôde perceber, podemos perceber que foi um longo caminho. E é um caminho que até hoje ainda está se desenrolando. Bert Helling, ele não teve a intenção de estruturar sistemicamente um estudo. Ele não teve a preocupação de colocar estruturalmente ali uma comprovação científica. A constelação, ela está a se desenvolver. Ela vem sendo desenvolvida. E hoje nós podemos ver quantos terapeutas de respeito e de renome que têm utilizado das constelações em outros campos, não somente dentro do campo familiar. Então, compreendendo a origem das constelações sistêmicas familiares, mergulhar nessa história é mergulhar num grande mar de conhecimento de inúmeros terapeutas, de inúmeros médicos, psiquiatras que trouxeram para nós este conhecimento. Aqui a gente pôde perceber um pouco por cima o quanto que a origem das constelações é profunda e o quanto que a sua base é sólida.